JVC, saudações, um grande abraço, seja muito bem-vindo a esse canal de editais para concursos públicos de todo o Brasil. Então, olha só, querido, vamos lá. Hoje vamos fazer um cronograma de estudos para a Secretaria de Educação de Pernambuco. Cronograma simples, certo? Onde você vai, com a gente aqui, planejar de uma forma simples a sua preparação durante esses 50 dias aproximados até a prova para assistente administrativo educacional. Antes disso, não deixe de comentar, ajudar esse canal a crescer, curtir e compartilhar esse vídeo, beleza? Outra coisa importante, na descrição do vídeo e nos comentários temos indicações de um grupo do WhatsApp, onde lá postamos conteúdos informativos, questões comentadas voltadas para esse concurso. Nada de falatório paralelo nesse grupo, apenas o administrador fala para evitar qualquer excesso de informações desnecessárias. Então, só aquilo que é necessário para você ter um informativo diário para o seu concurso. Beleza? Então, pois bem, querido, olha só. Também, última indicação para a gente ir direto ao assunto. Também tem uma indicação de material de questões aqui na descrição e nos comentários para você se preparar fazendo questões. Certo? Centenas de questões nesse caderno de todas as matérias do concurso, gabaritadas para você conhecer a banca Sebrasp. Tranquilo? Então acesse o link e descubra um pouco sobre esse caderno de questões. Beleza? Então vamos lá, como construir um cronograma simples, sem muito arrudeio, porque você tem pouco tempo até a prova. É bacana você ter aquela planilha lá do Excel que calcula o percentual, suas horas líquidas de estudo, tal, mas às vezes a gente precisa de algo simples. Às vezes a gente precisa de um princípio minimalista. O que é o minimalista? É o indivíduo que usa o mínimo de recursos possíveis para executar uma ação, e às vezes a gente precisa ter essa pegada minimalista para a gente não travar e conseguir destravar a nossa rotina de estudos, beleza? Então vamos lá. Olha só, o que é que eu fazia toda vez que eu ia começar a minha rotina de estudos? Eu pegava primeiro, imprimia o conteúdo programático do concurso. Tem a parte lá dos conteúdos, eu imprimia, certo? Se você não imprimir, você pode deixar salvo em PDF lá no seu celular, no seu computador. Deixa salvo lá. E daí, depois que eu imprimia, você vê que as matérias que aparecem no concurso, nesse caso aqui nós temos 6 matérias, vou considerar 6 matérias, certo? Vou considerar conhecimento específico como uma única matéria. Nós temos 6 matérias. E você vê que as matérias estão lá divididas em tópicos. Português, você vai ver lá o tópico 1, aí tem um assunto. Tópico 2, aí tem outro assunto. Então ele já está dividido em tópicos. O que é que eu fazia? Eu seguia a lógica desses tópicos. Aí se chegasse um tópico que eu já tinha estudado, que eu já tinha domínio, eu pulava, certo? Eu seguia. Eu deixava ele para estudar por último. O que é que eu dava prioridade em estudar primeiro? O que eu nunca havia visto durante o meu tempo de estudos, certo? Por exemplo, eu sempre estudei direito administrativo, mas vez ou outra vinha um concurso que trazia um elemento novo de direito administrativo. Por exemplo, eu sempre estudei direito administrativo, princípios de administração pública, atos administrativos, lei de licitação, os casos de inegibilidade de licitação, de dispensa de licitação, sempre foquei nessa parte. Mas, em um determinado momento, um concurso cobrou responsabilidade objetiva do Estado. E aí, quando saí, eu ia direto naquele ponto que eu nunca havia visto. Então, essa é a primeira sugestão importante, já que você tem 50 dias até a prova, certo? Eu falando assim, deixa angustiado, né? 50 dias até a prova. Mas é um bom tempo, é um tempo considerável. Talvez não dê para cobrir todo o assunto do edital, não é o fim do mundo se você não conseguir cobrir, mas é um tempo razoável. Dá para fazer muita coisa nesses 50 dias se você conseguir organizar bem. Então, voltando.
Então eu separava os tópicos do edital, ia seguindo, dando prioridade àquilo que eu nunca tinha visto. Então você vai dar prioridade àquilo que você nunca viu, aquilo que nunca foi abordado, certo? Aquilo que você nunca teve contato. Por exemplo, português, você em algum momento da sua vida teve contato com muitos assuntos de língua portuguesa. O que é que você vai fazer? Vai procurar o que você não teve contato. Ou, se você se considera bom em português, qual é a sua hora? Qual é a sua ação agora? É você se dedicar a fazer questões da banca CESP, para você conhecer como ela cobra a língua portuguesa. Beleza? Então, vamos lá. Por onde eu começo? Você vai listar os assuntos do edital. Pode ser dessa forma aqui, ó. Beleza? Bota a disciplina. Esse cronograma aqui, esse modelo, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então, qualquer coisa você entra no grupo que a gente compartilha com você esse cronograma. Agora, se você não quiser preencher, ó, porque cada campo desse é cada tópico do edital, e aqui você vai fazer na checklist. Ó. Estudei? Sim. Não estudei? X. Estudei? Sim. Não estudei? X. Certo? E aí você vai fazendo o controle dos tópicos que você conseguiu estudar. Mas se você não quer, olha só que maneira simples de fazer. Imprime o conteúdo programático e quando você for terminando um assunto, vai passando lá um grifo, né? Vai grifando. Eu fazia sempre isso. Ia grifando. E sempre começava pelo que eu pouco conhecia, certo? Esse era o primeiro elemento, meu primeiro critério de julgamento sobre o que eu iria estudar. É estudar o que eu nunca tinha visto, beleza? Segundo critério, estudar o que é mais cobrado. Quais são as matérias de maior peso. No seu concurso, vamos lá. Para assistente administrativo, educacional, você tem conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais, você tem 50 questões. Conhecimentos específicos, você tem 70. De conhecimentos gerais, o mais importante é português. É o que mais vai ser cobrado. Ah, professor, mas eu já tenho uma base boa em português. Tem uma base boa em português? Então pratique questões da CESP e dê foco na matéria aqui de conhecimentos gerais que você menos tem familiaridade. Beleza? Por exemplo, uma matéria aí que talvez a maioria tenha pouca familiaridade é legislação educacional, que é mais estudado em concursos para professor. Então, dê uma olhadinha em legislação educacional, certo? É uma sugestão. E conhecimentos específicos é 3 matérias, né? Que a gente pode considerar como se fosse uma. Vamos considerar a matéria de conhecimentos específicos. Mas são 3 matérias. Tem lá administração geral, arquivologia e administração de recursos materiais. É tudo dentro do bojo da administração geral. Então tem 70 questões vindo daqui. Então, quando eu for dar prioridade, eu vou dar prioridade à parte de conhecimento específico, de onde vai sair 70 questões. É muita coisa. Na prática, você vai construindo aqui seu cronograma, certo? E você vai colocando aqui o nome do assunto, do tópico e o dia que você vai estudar, certo? Aqui está como aula, mas você vai botar assim, ó. Aqui no caso segunda, certo? Aqui você bota terça, quarta, e aí você vai controlando qual dia você vai conseguir estudar aqueles assuntos, beleza? E aí, ó, entra um ponto muito importante, que é você estimar o seu banco de horas. Como é que eu faço isso, professor? Olha só, você bota aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, certo? Vamos botar o sábado também. Vamos supor que você bota 1 hora disponível na segunda, 2 horas na terça, aí você tem mais 2 horas na quarta, na quinta você só tem 1, na sexta você tem 3, no sábado vamos supor que você tem 4 horas disponível. Você não trabalha no sábado, tira folga, não sei. E aí você vai ter 7, 8, 9, 10, 12 horas por semana para você estudar.
Aí o que é que você faz? Pega essas 12 horas e aí você vai fazer uma ordem de prioridade. Quantas horas vou dedicar a cada matéria? É assim que você cria de forma objetiva a sua rotina de estudos. Olha só. Então, eu vou dedicar 4 horas a conhecimentos específicos. Eu vou dedicar 2 horas a português, certo? Tô dando aqui ordem de prioridade com o que mais cai, certo? Aí depois eu vou dedicar 1 hora a direito constitucional, focando naquilo que eu nunca vi. E se eu não vi nada, eu vou começar do início, certo? Não é o fim se você não viu nada, certo? Dá tempo de você tentar, dentro das suas dificuldades e das suas oportunidades, conseguir estudar. Aí você vai botar aqui mais 1 hora a direito administrativo. Então aqui, ó, já vamos 6, 7, 8. Tenho 4 horas ainda disponível, beleza? Tenho 4 horas. Aí o que é que eu vou fazer? Distribuo essas 4 horas com as demais matérias, beleza? Vê? Então fazer isso de maneira simples, objetiva, de ser direto, certo? O importante é executar essas horas, né? É você, naquela hora livre do dia tal, você conseguir sentar e desenvolver os seus estudos. Professor, eu tenho um dia na semana que eu tenho 6 horas livres, certo? Você pode dizer isso. Mas tem outro dia que eu não tenho, que eu só tenho 1 hora livre. O que é que você vai fazer, querido? Nesse dia que você tem 6 horas livres, dá para você estudar talvez até 3 matérias. Você vai lá e dedica 1 hora a português, certo? Você dedica lá a parte de conhecimentos específicos, 2 horas, certo? Depois você dedica direito constitucional 1 hora, certo? Aqui já foi 4 horas, certo? Depois você faz uma pausa e faz 2 horas revisando esses assuntos que você fez estudado naquele dia, certo? Então, olha só, você vai equilibrando, então você vai distribuindo as horas e dentro da sua planilhazinha de controle, você vai dando o checklist, beleza? Vai fazendo o checklist. O que não conseguir ver, marca um X, beleza? Lembrando, não precisa você usar esse arquivo aqui. Imprime lá o conteúdo programático e vai pincelando, vai grifando ou vai dando um ok no que você estudou. E aí você vai tendo controle, vai vendo, de acordo com o tempo você vai conseguir mensurar. Depois de uma semana estudando, você vai conseguir mensurar quais assuntos você consegue avançar mais e quais você está avançando menos. E daí você vai se reajustando para ver qual você vai precisar dedicar mais tempo. Beleza? Então, é isso. Aqui é uma maneira simples de você construir essa rotina de estudos durante esses 50 dias até a prova para assistente administrativo educacional. Beleza? JVC, saudações, um grande abraço.